Curso para poder discutir Deus e a Bíblia. Vídeo introdutório número 15. Grandes e pequenos crimes. Esta aula aqui, ela chama atenção para coisas que estão passando desapercebidas e que nós temos que tomar muito cuidado, porque nós já estamos nos últimos dias e isso é visto claramente pelo crescimento das comunicações. E foi dito que quando a palavra de Deus chegar a todos os cantos do mundo, aí é porque nós estaremos no tempo do fim. Vamos entender então pequenos e grandes crimes. Na visão comum, quais são os pecados mais graves? Roubar e matar. Todo mundo sabe o que é isso. Esses são dois pecados que surgem na relação do homem com o homem. Mas que outra falta do homem contra o homem não está contemplada aqui e não está, a princípio, clara por falta de leitura, de capacidade de leitura das pessoas, principalmente hoje em dia? Qual é o pecado que está escondido e que é cometido todos os dias? Em Êxodo 20, quando são dados os 10 mandamentos, todo mundo acha que aquela frase, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa do Egito, da terra da servidão, não é mandamento. Eles passam por cima. Isso é só uma introdução poética e tal, é um discurso tal. Deus não fala nada à toa. Então vamos lá, o que quer dizer isso aí? Eu sou o Senhor teu Deus. Nenhum homem pode ser Deus sobre outro homem. Sempre que você se vê nessa situação, você fala assim, epa, deixa eu parar com isso, deixa eu pensar aqui, deixa eu calar minha boca, deixa eu ficar no meu canto, porque isso aqui pode estar ofendendo a Deus. Em certas situações você pensa assim, não, o homem às vezes é Deus sobre outro, por exemplo, nos julgamentos. Não, repare, com pouco conhecimento que você tem. A justiça tem várias etapas, todo mundo fala que a justiça demora muito, é bom que demore mesmo, né? No caso de julgar pessoas, que pode dar uma pena grande, de tirar uma parte da vida útil dela, que ela vai ficar na cadeia, né? A justiça tem muitas etapas e tem muitos agentes. O homem pode julgar outro homem sim, se houver promotor, advogado e júri. E, é claro, todas as etapas de recolhimento de provas. Então, não interpretem errado, como eu já falei anteriormente, essa frase. Quando as pessoas proferem alguma coisa a respeito do outro, aí fala assim, você está julgando e tal. Calma, porque vocês vão ver o resto aqui. Então, muita calma. Então, nesta matéria e julgamento, nós dissemos, né, até repetir a frase do slide anterior, que nenhum homem pode ser Deus sobre outro homem. Por isso a justiça tem tantas etapas e tantos agentes. O homem pode julgar outro homem sim, se houver promotor, advogado e júri. Até porque é necessário proteger a sociedade daquele homem que representa um perigo para ela. Mas, se alguém começa a desmerecer e humilhar um outro, sem as provas, sem um juiz presente, sem um advogado de defesa, sem a anuência de um júri, ele está se colocando no papel de Deus e desobedecendo o mandamento. Estão vendo? Se vocês encaram aquela introdução, eu sou o Senhor seu Deus, que te tirei da casa do Egito, da terra da servidão, como apenas uma introdução que não é um mandamento, então, como é que nós podemos falar do julgamento justo, de ninguém se colocar no papel de Deus, se a gente considerar aquilo apenas como introdução e não como mandamento? Então, aquilo faz parte do mandamento e é o principal mandamento. Deus falando, eu sou o Senhor teu Deus. A relação de homens espirituais com a vida é diferente do homem comum aí, que na defesa dele ele só procura juízes terrenos. E que tem suas faltas, nós veremos aqui no final. Então, o que nós estamos falando aqui? De desmerecimento e humilhação de outras pessoas.
Isso ocorre todo dia e isso é a coisa que passa desapercebido de todo mundo. E, além do mais, não tem nos 10 mandamentos, não humilharás o próximo, mas tem, amarás o próximo. Então a pessoa fala assim, vou fazer coisas positivas para quem merecer. Não. Por isso que a introdução, que chamam de introdução dos 10 mandamentos, tem que ser levada em conta como mandamento. Como as pessoas gostam de números exatos, elas falam, são 10 mandamentos, inclusive alguns mudaram umas vírgulas para falar que um não pertence ao outro e tal. Fazem umas confusões aí. Mas nós vamos ver isso aí em profundidade. E cuidado com as pessoas que podem falar assim, mas a sua Bíblia fala que você tem que se humilhar perante Deus. A humilhação perante Deus é apenas o reconhecimento de que você é uma criatura dele. Deus é o tudo, fez isso tudo. Você tem que se humilhar mesmo, você tem que se ajoelhar frente a ele. Ele é tudo. Ele fez tudo, ele te fez. Não tem nem discussão. E quem se humilha perante Deus, ele coloca em lugares altos, ele dá prêmios. Mas pessoas que se humilham na frente de uma pessoa vil, né, de um ímpio, de um impiedoso, de um maldoso, ele ainda ri, cospe, né, e ainda dá um tiro na cara da pessoa. Então agora você vai ver o que tem passado desapercebido aí e você está consumindo aí, e você já deve ter feito. As novelas durante todos estes anos, as novelas eu acho que começaram mais ou menos nos anos 50, 60, difundiram esse tipo de atitude que todo mundo acha bonito, é julgar na cara do outro. Inclusive eles tiveram um desplante de colocar casais fazendo isso em novela. Aí os casais aqui fora da tela fazem isso por espírito de emulação. O que é isso? É repetir o que o outro faz, porque entrou na mente, né? Nosso cérebro tem neurônios chamados espelhos, né? Eles espelham as coisas porque o fim deles é garantir que a nossa educação tenha sucesso. A imitação dos pais, dos professores e tal, né? Então o casal que faz isso esquece que a relação dele é mais do que vínculo de coleguinha, não é colega não, é uma só carne. Até patrão faz isso com o empregado. Quer ver, você aí deve estar rindo. Você fala assim, né? Patrão faz isso mesmo com o empregado. Acontece que os empregados é que transformam as ordens deles em ação. Portanto, é uma coisa gravíssima. Estão vendo? Então, pelo que eu falei, coloquei aqui bem grande para todo mundo ver, que você pensa que é pequeno frente aos homens, pode ser grande perante Deus. Não vai ficar lendo os 10 mandamentos igual o menino, não. Lê igual adulto, porque as pessoas não chegaram à profundidade daquilo, não. E ficam hoje em dia só com não pode roubar e nem matar. Tem coisas, tem valores morais, tem ações que podem ofender a Deus e que as pessoas não veem, tá? E que provoca inimizade entre as pessoas e tal. Por quê? Porque a pessoa não é profunda, ela é só superficial e lê as coisas só superficialmente também. Então vejam aí pecados, né? Alguns exemplos de pecados que ofendem a Deus, que estão apenas no que eles dizem que é introdução. Vejam, alguém se colocar no lugar de Deus. Por isso que a primeira frase é mandamento. Então vejamos quem já fez e quem faz isso. Escravidão do povo hebreu. O próprio faraó se declarava um Deus. Ele mesmo fez prova contra si mesmo. Traição de Judas. Né? Judas queria imagina, que o filho de Deus fosse um líder guerreiro e não um líder espiritual. Aí ficou decepcionado e traiu Jesus, esperando que ele fizesse algum ato ali na hora de ser preso, de, por exemplo, tirar uma espada de fogo na cabeça de Judas, né? E com essa espada ele lá e começar a derrubar tudo que fosse romano, colocar fogo em Roma. Julgamento de Jesus.
O julgamento de Jesus, pelo que nós expusemos, ele foi completamente inválido, ele foi incompleto. Sabe por quê? Os juízes, Pôncio Pilatos e o rei Herodes, estavam se recusando a ser juízes dele. Compreenderam? Colocaram em sorteio para aquele povo que já veio com uma ideia pronta de condenar. Holocausto nazista. Hitler quis se fazer de Deus. Hitler, Himmler e outros seguidores dele, né? Todo aquele grupinho, cada um queria ser um Deus. Ditadura com perseguição, humilhação e execução. Ou seja, a ditadura tem que ser completa. Ditadura de juiz, a coisa mais contraditória que existe. Se existir um juiz que é um ditador, ele está indo completamente contra a justiça de Deus. Não vai haver nenhuma salvação para ele, não vai haver justificativa. É condenado. Ditadura de juiz não tem cabimento. Venda de sentenças é outra coisa que os juízes encarregados de distribuir a justiça, não podem fazer de jeito nenhum. Então, quem faz venda de sentenças não tem salvação. Ele foi instituído na terra num papel quase de Deus e não honrou. Patrão que persegue empregado. Isso demita, mas não persiga, não tenta desfazer dele, humilhar, brincar com a vida dele, não. Não gosta do empregado, acha que o empregado faz um mau serviço, manda embora. E depois deixa a justiça, olha aí, ó, justiça trabalhista resolver quem tem razão. E existe uma condição que está ocorrendo muito hoje em dia: Deus deu ao homem senso de justiça. Deu a todos eles. Então, alguns homens já julgaram a si mesmos. Por quê? Tendo ouvido o que é certo, o que é errado, está fazendo errado. Esse tipo de homem produz prova contra si todos os dias. Ele ainda aponta a mesma falta que comete nos outros e diz com orgulho que comete essa falta. Então, se vocês não entenderam, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, o cara que se embriaga todos os dias. Fala assim, não está roubando, não está matando. Às vezes está roubando dinheiro da própria família, que alguém está pagando a bebida dele. E se ele não rouba da própria família, às vezes ele assalta. É o caso dos drogados. E já ouviu o que é certo e errado. Então, todo dia que ele consome o álcool, as drogas, ele já está se julgando. A pessoa que é maldosa todo dia inventa intriga contra os outros, já está se julgando e está produzindo provas contra si mesmo todos os dias. Ainda, vocês sabem que o intrigueiro ainda acusa os outros de serem intrigueiro. O ladrão acusa os outros de serem ladrões. Quase todo mundo, quase sempre ocorre isso. O maior devedor é sempre o pior cobrador. Ele aponta a falta dos outros. Isso Jesus mesmo falou, né? A pessoa que tem algum pedaço, né, de madeira no olho quer apontar o defeito dos outros. Então ele fala assim, tira primeiro que esse negócio está cobrindo seu olho aí, antes de ficar apontando o defeito dos outros. E vocês já viram, os embriagados, os drogados, eles ainda falam assim, eu bebo sim, né? Ou eu fumo maconha sim, não tem nada de errado e tal. E já ouviu na vida o que é certo e o que é errado. E está todo dia produzindo provas contra si. E ainda se orgulha daquilo que está fazendo e que fere a lei. Então, estes aí desonram pai e mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe é que falam na cabeça do menino o que é certo e o que é errado. Muitas pessoas interpretam o mandamento do honrar pai e mãe apenas como um mecanismo no deserto para que o pessoal na saída do Egito, né, os hebreus, não abandonassem seus pais mais velhos que andavam devagar e tal. Gente, isso é de uma pobreza mental violenta. Podia ter isso na época, mas sempre conjugado com o seguinte: o pai e a mãe é que são a nossa primeira enciclopédia, a nossa primeira
internet nos dando conhecimento. Então, não, quando alguém falar isso, né, não, foi um negócio para no deserto, eles não abandonaram pai e mãe. O mandamento continua vigindo até hoje. O pai e a mãe da gente foram as pessoas que nos deram todo conhecimento, nos mostraram o que é certo e o que é errado. Até pais ímpios, às vezes, apontam para os filhos o que é certo e o que é errado. Até porque, por causa disso aqui que eu coloquei, ó. Apontam, se o pai é ímpio, a mãe é ímpia, ó, eles apontam a mesma falta que cometem, né, nas outras pessoas que cometem. Então o filho já está ouvindo o que é certo e o que é errado, mesmo de um pai, de uma mãe ímpios. Compreenderam? Então, é preciso ter muito cuidado na leitura, eu não digo interpretação, não. É leitura. Está escrito ali que aquilo é um mandamento. Está escrito: eu sou o Senhor teu Deus. Então, já está dizendo o seguinte: me copiem. Alguém já interpretou isso? Que Deus está falando assim: me copiem, façam como eu. Tá? Até Jesus falou isso aqui na terra claramente. Tá? Não sou eu que estou falando, não. Tá certo? Então, muito cuidado com as coisas que vocês pensam que são pequenas, porque elas podem ser grandes perante Deus. E muito cuidado com a leitura da palavra de Deus. Então, concluindo, muito cuidado com grandes e pequenos crimes. Cuidado com aquilo que vocês pensam que é um pecadinho. Cuidado com aquilo que vocês pensam que é um grande pecado, né? E fala assim: isso aí eu não faço, porque você pode estar fazendo os pequenos e achando que vai ser salvo, que você está isento de culpa, que você é uma pessoa virtuosa. Leia a palavra de Deus e procure incessantemente, incansavelmente o conhecimento na internet daquelas pessoas que você vê que tem autoridade para falar. Muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o fim da aula 15.